Fala aí, meus entregadores. Tudo bem? Vou responder as perguntas de vocês, hein? Estou extremamente preocupado porque estou esperando encomenda desde ontem. Ela vai chegar a qualquer momento. Primeiro, de tomar um susto e postar para vocês verem, igual eu fiz na segunda-feira. E segundo, de ter que pausar o vídeo e editar depois, porque eu gosto de ir num tiro só. Então vamos lá, tem umas 40 perguntinhas aqui. Muito obrigado para quem mandou. Para quem está assistindo e não sabe, toda quinta-feira eu abro caixinha de perguntas no Instagram. Foi o que eu fiz. Coloquei uma foto minha novinho nos estúdios da Rádio Inconfidência em 2007 ou 2008. Cara, tem... Se for em 2008, 15, 16 anos isso. A vida de vocês aí. E, enfim, coloquei lá. Então vai ter algumas coisas aqui sobre a foto que eu coloquei, porque foi diferente, né? Ver uma pessoa 15 anos antes. Então, tava sem barba, basicamente. E sim, tinha na foto, era o circuito de Interlagos. E sim, eu gosto de F1. Pergunta do Elton Serra, que é um baita cara, um excelente jornalista, comentarista dos canais ESPN, e que ele conseguiu a proeza de mandar uma foto para a caixinha de perguntas dizendo não sei como perguntar na caixinha. Que é basicamente, Elton, clicar e digitar. Tem uma galera que me manda por DM, vê o story, vê que tem uma caixinha de perguntas e manda uma pergunta na DM. O Elton conseguiu fazer aqui um recurso que eu nem sabia que existia, que era mandar uma foto. Ele escreveu um texto na foto e mandou. Enfim, não sei como fazer pergunta na caixinha. Uma dúvida que pintou aqui, como ficou o elenco do Barça menos catalão? O clube tinha muitos jogadores que defendiam publicamente a independência da Catalunha e o orgulho da região. E todos esses caras saíram. Hoje só tem 5 catalães no elenco, que é o Eric Garcia, o Baldé, o Sérgio Roberto, o Oriol Romeu e o Lamine Yamal. Mas nenhum com voz ativa sobre o tema. Isso enfraqueceu dentro do grupo nos últimos anos? Um abraço, companheiro. Abraço, Elton. É fácil mandar perguntas na caixinha, mas a gente já tá ficando mais velhinho mesmo, pra gente já complica, porque essa juventude tem de recurso. Cara, algumas coisas sobre a pergunta. Eu acho que os antigos catalães do elenco não se pronunciavam tanto sobre questões independentistas. O Piqué, liberdade de votar, ele ia nas diadas aqui, que são manifestações bastante engajadas neste momento com a independência, mas que em outros momentos não teve tanto apelo independentista, mas sim catalanista. O Busquets não gosta de falar sobre o tema, inclusive aqui que muita gente diz é porque o Busquets nunca foi independentista, então ele não gosta de falar para não ter que se expor sobre isso. Jordi Alba tampouco, nunca foi de falar. Puyol, Xavi, Guardiola, esses caras assim foram mais... falavam mais, né, sobre o tema e tal, e se expunham mais sobre isso, mas nos últimos anos só o Piqué. O torcedor continua com o mesmo sentimento. É verdade que o movimento independentista aqui teve uma queda, ou pelo menos a luta direta por independência rápida teve uma queda depois que os líderes que fizeram o referendo de 2017 foram presos e exilados. Então, claro que baixou um pouco a bola de todo mundo, de sair na rua, de pedir eleição a cada momento depois que faz a eleição e que não reconhecem. E dentro do elenco, acho que não muda tanto. É um elenco mais internacional, é verdade, o que eu acho que é bom para este momento do clube, futebolisticamente, de mudar um pouco a cultura, de ser gente de fora que vem para trabalhar e tal, e menos gente daqui. Eu acho que é um bom momento. Você pega os líderes hoje, é um alemão, é um holandês, é um uruguaio, e o momento do Barça acho que pedia um pouco uma postura de gente de fora com ideias mais frescas na cabeça. Tem uma pergunta aqui do chefe, Cris, que eu nunca sei o sobrenome dele, eu chamo ele de Cris, é meu amigo, irmão do Zizinho, que é um amigo meu de BH. Uma afirmação, o tempo te fez muito bem. Uma galera falou isso, Cris, aos 37 eu tô melhor que aos 22. O que é pra você aí, garotão de 22? Talvez a sua hora ainda não tenha chegado. Luiz Paulo Arregui, como foi a repercussão da vitória da Copa do Mundo nas ruas da Espanha? Cara, não vi. Eu moro no centro de Barcelona e logo depois que a Espanha ganhou, eu saí para ir no mercado, fazer alguma coisa assim no domingo, comprar comida para almoçar. Nada, não tinha gente saindo para comemorar. Quando a Argentina ganhou, eu moro perto do Arco do Triunfo. Cara, tinham 40 mil pessoas no Arco do Triunfo comemorando o título da seleção masculina da Argentina. Aqui nada. Teve um local de Barcelona que teve um telão para assistirem o jogo e tal, mas nem no centro era. 5 horas depois da Espanha ser campeã mundial, tinha um jogo do Barcelona. Alguém, o speaker, né, na megafonia pediu para aplaudir e tal, aplaudiram, e olha que a base do time da Espanha eram as jogadoras do Barcelona.
Ontem, na quinta-feira, teve troféu Joan Gamper feminino, Barcelona e Juventus. Se jogou no Johan Cruyff, que é um estádio para 6 mil pessoas, e não lotou. Claro que não estavam as campeãs do mundo, mas as remanescentes daqui. Então, ainda custa, às vezes, para o futebol feminino chegar ao grande público e não teve repercussões nas ruas. É verdade que, midiaticamente, em redes sociais, que é a nova rua, né? Que é onde as pessoas conversam mais hoje, teve muito mais repercussão. O estúpido do Rubiales dando um beijo na Jenny Hermoso, e até hoje tem, porque ele não quis renunciar, do que o título e os feitos esportivos das jogadoras espanholas. É uma pena, né? Que quando ganha-se uma Copa do Mundo, que uma atitude idiota de um homem possa ofuscar uma conquista tão importante das jogadoras da Espanha. O que diz muito também sobre, cá entre nós, tudo, né? Sociedade e tal, como é que funciona, que um homem não consegue se comportar em público num momento como esse. Pergunta do RRS Insta, que é o Rafael Rabelo. Indiquei o pão de queijo dele para quem está na Espanha, vende nos Carrefour por aqui essa semana e é gostoso o pão de queijo. Sonhava que um dia estaria entrevistando jogadores do Barça e em catalão? Não, eu sempre quis vir, não para Barcelona, mas eu sempre quis trabalhar fora e tal. Em 2009 eu participei do processo do Passaporte Sport TV, cheguei até a última etapa, não entrei. Então, assim, é uma coisa que desde o início da minha carreira, eu me formei em 2008, então em 2009 eu já estava pensando em vir e tal, mas nunca pensei que chegaria nesse ponto. Sabe aquele negócio assim, pô, realizou seu sonho. Me parecia uma coisa tão distante que nem meu sonho era. O que me deixa ainda mais feliz, né? De ter conseguido e de estar conseguindo coisas que eu achava que não eram pra mim. Muito feliz, cara, muito realizado mesmo. Caramba, eu cortei a pergunta da Clara. Quais lembranças você tem? Tá aqui, que eu tinha dado zoom. Clara Albuquerque. Tem canal da Clara agora também, vocês vão lá se inscrever no canal dela. E da Tati Mantovani também. Para não falar do Arthur e do Fred, que vocês já se inscreveram, então prestigia a gente. Quais melhores lembranças você tem do San Siro? Não a melhor, mas a maior lembrança que eu tenho do San Siro é o pênalti do Griezmann na final contra o Real Madrid na trave. Eu estava atrás daquele gol, foi a nossa primeira temporada transmitindo Champions, e se eu fecho o olho ainda consigo escutar o barulho da batida da bola na trave, aquele seco, sabe, assim, da bola batendo no metal da trave. É a maior lembrança que eu tenho do San Siro. Agora, fizemos aí o Inter e Milan, que foi lindo ver duas torcidas, um super clássico. Fazer o jogo com a Clara também foi bastante especial individualmente, né, assim, pessoalmente. Clara, eu e a Taça no meio, assim, foi muito legal mesmo por esse... Talvez essa seja a melhor lembrança. Mas o gol do Ansu Fati contra a Inter de Milão também foi legal. O Ansu Fati muito novo marcando em Champions. Enfim, o San Siro não pode cair nunca, não pode ser derrubado nunca, porque é um estádio muito, não estou chorando não, tá? É um estádio muito legal, muito emblemático e todo mundo tem que um dia ainda ter condições de conhecer o San Siro. Pergunta do Guifer9. Você reage a um jogo do Barça como um fã normal, gritando gol e falando palavrão? A primeira coisa que eu ia falar aqui pra você, Gui, é não. Não, profissional, eu ali como jornalista e tal. Mas, à medida que o jogo vai passando e que tá 0-0 e tal, eu vou me envolvendo nervoso no jogo. Vou ficando nervoso, vou ficando tenso. Tipo, Barcelona-Cádiz, já tinha empatado com o Getafe, acaba o primeiro tempo, 15, 20, 25, 30 do segundo, o gol não sai, começa a ficar nervoso com a perda de tempo, com a cera do adversário, às vezes tá parecendo que os jogadores estão jogando lento. Então eu começo mais polido, mais certinho, e não fico xingando, falando palavrão, né? Mas internamente eu vou ficando mais irritado mesmo quando o tempo vai passando. Mas isso, eu interiorizo muito emoções, então não fico expondo, ainda mais quando eu estou no ambiente de trabalho também, né? Mas mesmo quando eu assisto em casa, eu fico mais contido, mas internamente eu estou em chamas. Lucas Orni. Viu Cruzeiro e Corinthians? O que achou dos times e o que pensa sobre o Moscardo? Eu não tenho muita opinião ainda sobre o Moscardo, vi muito pouco. Vi Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro foi muito prejudicado, talvez por ele próprio, nos últimos 4 jogos. O Cruzeiro tomou empate do Atlético Paranaense 2 vezes, né? 2-0, 2-2, 3-2, o 3-3 no finalzinho. Contra o Botafogo não ter vencido com o Lucas Perry fazendo 2 defesaças nos acréscimos do segundo tempo. Toma gol nos acréscimos no segundo tempo contra o Palmeiras, toma gol nos acréscimos no segundo tempo contra o Corinthians. Que o Cruzeiro nesses jogos tenha feito 1 ponto contra o Atlético, 1 ponto contra o Botafogo e 1 ponto contra o Corinthians, que tenha feito 3 desses 12, é um absurdo, cara. Absurdo. Tinha que ter sido 9 pontos, pelo menos. 3 desses jogos, tudo bem que tivesse perdido do Palmeiras, mas os outros
3, o Cruzeiro tinha que ter vencido. Então não faz muito azar. É muito azar. Incompetência, que o Gilberto perdeu a bola e que tinha que ter matado e que não faz os gols. Tudo isso vai te colocando numa margem de erro que te prejudica muito. Enfim, tem mais sobre o Cruzeiro. Nessa sexta sai a coluna Cruzeiro Visto de Fora, que é o conteúdo que eu produzo para as redes sociais do Cruzeiro, para o aplicativo do Cruzeiro. É gratuito. Quem for cruzeirense me assiste aqui pode baixar lá. E eu vou falar sobre esses azares aliados com a incompetência do Cruzeiro de ter feito tão poucos pontos em jogos tão bons contra adversários tão bons. Daniel Velo. Por que a Putelhas não foi titular na Copa do Mundo? Eu sei que no Brasil as pessoas chamam as jogadoras pelo sobrenome. Aqui ninguém chama ela de Putelhas, é Alexia. Porque ela estava voltando de uma lesão muito séria no joelho, então ela estava sem ritmo e ela teve depois uma pequena lesão muscular na preparação. Então fisicamente ela não estava 100%. Maria Eduarda. Você acha que cobrir o Barça fez o seu sentimento de torcedor diminuir? Não, nada. Tem gente que fala, né, que às vezes quando você cobre o time que você gosta, você se desilude ou você tem um distanciamento e tal. Eu sou muito seguro de mim para poder torcer. Pô, tenho tatuagem, torço desde que eu sou criança e tal, e para poder separar as coisas. Tipo, eu não tenho nenhum problema de admitir o tamanho do Real Madrid, a grandeza do Real Madrid. Eu adoro cobrir jogos no Santiago Bernabéu, eu adoro ir para Madrid fazer cobertura. Nenhum problema, zero. Fico triste quando perde, é chato, atrapalha o meu trabalho, mas eu sei separar completamente as coisas. Então eu não precisei me distanciar do Barça para cobrir de maneira mais isenta. Talvez eu não seja isento, talvez eu seja clubista, parcial e tal, e nem saiba, mas eu acho que eu não sou. Então, com a minha consciência, pelo menos, eu estou tranquilo. Jeff Paulo. Acha que o Barça só vai lotar estádio em noites de Champions? Sim. E clássico contra o Real Madrid, talvez contra o Atlético, talvez se tiver um jogo de título lá para maio e tal, mas deu 39 mil agora contra o Cádiz, vai ser mais ou menos isso. E no inverno vai ser menos. Chegar, um Barcelona, Osasuna, um 9 de janeiro, 5 graus, cara, não dá 30 de jeito nenhum. Porque diz que faz muito frio lá em cima da montanha. Sávio Souza, 31. Dembélé tentou substituir o Neymar no Barça e não deu certo. No PSG vai dar? Cara, eu não sei se ele tentou. Ele foi contratado para isso, né? Não sei se o Dembélé falou, bom, quero substituir o Neymar, vou pro Barcelona. Acho que foi, coincidentemente, a porta se abriu tanto no Barça, no PSG, com a saída do Neymar. Ele é pior jogador que o Neymar, né? O Neymar é muito mais jogador que o Dembélé. Em lesões, nesses 6 anos, que um ficou aqui e outro ficou lá, o Dembélé jogou menos que o Neymar. O Dembélé jogou cerca de 37% dos jogos do Barça. O Neymar jogou 50% dos jogos do PSG. São 2 números muito baixos. Agora, o número de gols e participações que o Dembélé tem um mosquito. Sabe os mosquitinhos de banana? Eu não tenho banana em casa, mas eu tenho um mosquito. E eles estão que estão. É o calor. Então, acho que o time pode dar certo, porque o Paris Saint-Germain me parece estar dando passos para ser mais um clube de futebol do que antes. Então, acho que isso pode melhorar o desempenho dos jogadores. Mas o Dembélé é pior jogador que o Neymar. Carlos, 77. Fala, Beckler. Com a lesão do Pedri, apostar no Fermin é uma boa ou é apressar as coisas? Eu acho que o substituto natural do Pedri não é o Fermin, né? Acho que tem mais jogadores na fila antes. Por exemplo, o Gundogan, Gavi, De Jong e Oriol Romeu. Meio campo sem o Pedri, tem 4 bons jogadores para ser montado. Se um desses não pode voltar para o 4-3-3 antes de colocar o Fermin. Não sei se o Fermin é um jogador para jogar muitos minutos no time de cima, se ele é tão especial assim. Já foi o Riqui Puig, já foi o Pablo Torre, agora o Fermin. Sempre tem um cult, um que parece que joga mais que todo mundo e que no final das contas todos os técnicos veem que não deve jogar tantos minutos assim. Então vamos ver. Nem estou dizendo que esse é o caso do Fermin, só estou falando assim, eu já vi esse filme de cobrarem a escalação de um garoto, porque às vezes foi bem pré-temporada e tal. Já vi isso. Tá aqui chegando. O Ter Stegen renovou com o Barça, tá chegando mensagem do Telegram do clube no relógio. Então já vi esse filme com o Pablo Torre, já vi muito esse filme com o Riqui Puig, já vi esse filme com o Carles Alenhar, de cobrar que entre o garoto, e às vezes quem está jogando é melhor. Então, primeiramente, Oriol, De Jong, Gavi, Gundogan. Depois, substituições, situação de jogo e tal, o Xavi já mostrou que gosta muito do Ansu Fati por dentro.
Ainda acho que o Ansu Fati vai estar antes do Firmino, mas algum minutinho aqui e ali ele vai jogar. Kingnan 15. Marcelo, como a Clara foi parar no programa do Jô? KKKKK. Não é? Ela vai contar essa história melhor. Eu e Clara, a gente fazia um podcast, não é só futebol, e a gente parou por culpa minha, porque eu já não queria mais fazer durante a pandemia, e depois meio que perdeu o timing, que ela já explicou essa história. Clara lançou um livro sobre futebol para mulheres, que ela própria admite que hoje seria um livro machista, né? Porque não precisa fazer um tutorial para mulher e tal, não tem nada que diferencie uma mulher de entender do que homem, mas naquele momento que ela fez, dentro daquele contexto, fazia todo sentido. E tanto fazia todo sentido que não tinha literatura sobre futebol feita por mulheres, para mulheres e tal, que o Jô chamou ela para dar entrevista e ela foi falar sobre o livro que ela estava lançando. Clara tem alguns livros escritos. Então, foi por isso. E realmente, hoje parece fora de lugar, naquele momento fazia sentido aquele livro. Alan07. Quantos golos Harry Kane fará nessa temporada? Acho que entre 30 e 40. Tem alguma outra pergunta aqui sobre Bayern de Munique daqui a pouco? Deixa eu ver se já é a próxima. Ainda não. Mas acho que entre 30 e 40 gols. E já já eu explico o que isso vai dar ou pode dar ao Bayern de Munique. Genésio RQN. Marcelo, por que você acha o United mais favorito na Europa que o Barça? É verdade, eu acho que na semana passada aqui eu falei os meus 5 favoritos, né? Eu coloquei Real Madrid, Manchester City, Bayern e depois Arsenal, Manchester United. Essa temporada o Manchester United contra o Tottenham eu não gostei, contra o Wolverhampton também não jogou bem, ainda não começou bem o Manchester United. Na passada também não é verdade, depois o time foi melhorando. Acontece que eu também acho que o Barcelona está num nível muito parecido da temporada passada. Com uma solidez defensiva parecida, com uma entrega defensiva parecida e com problemas de criatividade também parecidos. Até os problemas de lesões do Barça estão parecidos. E na Europa, o Barcelona tomou muitos gols, então nem a solidez defensiva a gente viu na Europa. Tomou 2 do Bayern na ida, 3 na volta, 3 da Inter no Camp Nou, 2 do Manchester United em cada jogo. Teve uma média de gols sofridos de quase 2 por partida nos 8 jogos europeus que fez. Acho que inclusive que foi exatamente de 2 por partida. Com essa consistência defensiva na Europa não dá. Por que dá no futebol espanhol na Europa não? Porque o futebol espanhol hoje é bem pior do que o futebol europeu, né? No futebol europeu, em competições europeias. E a bateria tá ruim. Não vai ser a primeira vez que eu vou trocar a bateria ao vivo com vocês do iRig. Só tem que ver se a pilha tá aqui. Tem 2 aqui. Então, rapidinho, trocando pilha e já volto, hein, meu povo? Voltei. Não sei quanto tempo o áudio ficou ruim, porque eu sei que quando tá acabando a pilha do iRig fica uma merda. E eu não tava olhando aqui, tem uma luzinha verde aqui, ó, no iRig. E eu não tava olhando para saber se deu ruim. Aqui é volume, inclusive, vocês sempre falam que tá baixo. E ela começa a piscar. Então eu troquei aqui a pilha. Mas, cara, do que eu vi do Barcelona até aqui na temporada, pelos poucos reforços que chegaram, e do que eu vi em pré-temporada e em temporada, não me parece um time que vai dar muitos mais passos que a temporada passada até aqui. O Manchester United eu gostei mais pelos enfrentamentos que teve contra Manchester City, principalmente, contra Arsenal, contra times pesados da Premier League. Bom, teve jogo contra Liverpool e tal, que aí é diferente. Mas em alguns jogos do Manchester United eu gostei da postura do time, da ideia de contra-atacar, que também maneja bem a bola, que gera mais sensações de perigo. Mas também os reforços do Manchester United ainda acho que mais será necessário, ou mais uma grande temporada do Rashford. Mas enfim, eu acho que alguma coisa na frente do Barça está. É mais testado na Inglaterra, é mais exigido. Vamos ver. Rodrigo 92390. Porque o 91390 já devia estar ocupado, né? Ele teve que ir para o 92. Tô brincando, Rodrigo. Se o Bellingham é um jogador tão ofensivo, por que ele não joga em uma posição de ataque? É uma pergunta muito boa essa do Rodrigo 92390. Cara, ele é muito ofensivo, mas se ele jogar, ele precisa saber a hora de estar onde ele tem que estar. Semana que vem tem Fred Beckler, explicam sobre Bellingham, inclusive. Vamos falar sobre trajetória, características, evolução, tudo. O que eu quero dizer? Se o cara vai entrar como um falso 9, se ele vai entrar na área para cabecear, como o gol que ele fez contra o Almeria, se ele entra um segundo antes, ou ele está impedido, ou o cara ainda não está pronto para dar o passe, foi o Toni Kroos. Se ele entra um segundo depois,
o goleiro chega antes dele. Nem um segundo, né? Meio segundo, uma fração de segundo. Então ele tem que saber o tempo exato de entrar. Se ele joga como um 9, primeiro que ele perde as arrancadas que ele dá desde trás, a capacidade de recuperar bolas, ele vai jogar de costas. Ele não é um jogador para ficar parado na área, ele é um jogador para entrar na área, o famoso atacar o espaço que os comentaristas fazem, né? Ele vê onde tem um espaço e ele corre para aquele espaço esperando que a bola vai chegar. E não ele fica ali como um 9, como um Lewandowski parado esperando que a bola chegue. E é uma visão muito boa que ele tem, de entender o espaço, de entender o timing, de entender como que ele vai chegar. E além disso tudo, ele tem o faro de gol. O Ramires, por exemplo, no Chelsea alguma coisa, mas no Cruzeiro ele era um cara, não estou falando que o Ramires era igual ao Bellingham, mas que entendia também entrar nos espaços e definir bem. Vira e mexe tem algum meia que faz muito bem esse papel. E o Bellingham, por ter a força física e o tamanhão que ele tem, ainda parece mesmo um 9 típico a hora que entra na área. Mas se ele já estiver lá esperando, perde o fator surpresa e ele perde o que ele tem de melhor, que é exatamente isso. É entender o espaço e aproveitar aquele espaço e aquele tempo. Porque não é só espaço, é espaço-tempo. Você precisa estar lá, mas quando você precisa estar lá? Agora, daqui a um segundo menos, meio segundo? Timing que faz. 10, PHzinho. Devia ter pegado uma água, nem peguei. Não sei você, mas acho que o Xavi irá usar o Cancelo na lateral esquerda e o Baldé de ponta. É mais ou menos aqui o caso do Bellingham. Se o Baldé já jogou de ponta, um jogo contra o Getafe, que o Jordi Alba jogou de lateral e o Baldé de ponta. Se você coloca o Baldé já na ponta, ele perde a arrancada dele. O bom do Baldé é que ele vai carregando a bola desde trás. Se você entrega a bola para ele 20 metros mais na frente, ele já perdeu essa arrancada, ele recebeu de lado, ele precisa driblar. O Baldé não dribla, ele bota na frente. Isso quem faz é a lateral. Então ele precisa que o ponta esteja mais por dentro para abrir a lateral para ele, para correr. Se ele tivesse um grande 1 contra 1, talvez. Não é o caso dele ainda, então não acho que o Cancelo será utilizado na esquerda por isso. Ele pode ser utilizado na esquerda e o Baldé não jogar e se buscar uma outra solução na direita. Isso acho que pode acontecer uma vez que o Cancelo chegue também, porque ainda não é oficial. Mas o Baldé de ponta perde a velocidade, a arrancada, que é a principal característica dele. Rony Oliveira. Cancelo não seria uma bomba no vestiário? Xavi barrou o Neymar por esse motivo. Cara, eu não acho que o Neymar e o Cancelo tenham a mesma personalidade, o mesmo tipo de personalidade, ou que gerariam talvez o mesmo tipo de problema que o Xavi identificou no Neymar e no Cancelo não. Cancelo normalmente quando não joga, quando fica no banco, já mostrou no Manchester City, no Bayern de Munique, que ele tem pouca paciência para isso e dá problema, não gosta, se irrita e quer sair. Ok, errado, ok. O Neymar eu acho que ele dá um outro tipo, pelo que falam, não convivi, um outro tipo de ruído no vestiário. Então, não é porque o cara não trabalha da forma com que você quer no vestiário, que o cara dê algum tipo de problema no vestiário, que é tudo igual ao Neymar, que é tudo bomba de vestiário, não é isso. Vi Silva, 9-2. Toda vez em Vi Silva. E olha que é um 9-2 aqui, que é um papo até meio... Por que Zlatan não deu certo no Barça? Eu não sei se eu vou olhar rápido aqui, não sei se eu consigo achar. Quantos gols o Ibrahimovic fez no Barcelona? Vamos ver. Entrando aqui rapidinho para ver. Mas já vou explicando. Eu não acho que ele deu errado no Barça. Eu acho que chegou um momento que o Xavi teve que escolher quem seria o seu 9. Se seria o Ibrahimovic ou o Messi. E ele escolheu o Messi. E ele fez muito bem. Porque o Messi já tinha... O Ibra fez 21 gols em 45 jogos na temporada. Razoável. Não foi tão mal assim no Barcelona. Foi razoável. Mas eu acho que chegou um momento que o Messi já tinha sido falso 9 no final da temporada anterior e que quando o Messi mais se aproximava da área, mais gols ele fazia. Que o Xavi teve que tomar uma decisão. Quem é que vai fazer mais gols no meu time? Ele tomou a decisão de colocar o Messi ali, então o Ibra perdeu espaço porque o Messi ia ocupar aquela posição. Acho que foi por isso que ele não deu certo, saiu e tal. E imagino que seja muito mais pragmática a coisa do que o vestiário, o Guardiola. Outra coisa é que depois ele não gosta do Guardiola pelas decisões. Mas acho que a decisão do Guardiola foi muito pragmática. Vou colocar o melhor jogador para fazer gols. E o Messi faz gols melhor que o Ibrahimovic. Leonardo Melo, 97. Qual o título do Cruzeiro mais marcante para você como torcedor? Cara, eu acho que para todo torcedor do Cruzeiro, falando de uma forma genérica, o Campeonato Brasileiro de 2003 é o mais marcante. Porque o Atlético já tinha, o Cruzeiro não. O Cruzeiro foi o último grande a conseguir o Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou um ano antes, também faltava ao Santos. Depois, os títulos da década de 50 e 60 foram
nomeados de campeonato brasileiro, mas naquela época não era. E o Atlético usava uma estrela amarela em cima do escudo, que era do título brasileiro de 71. E o Cruzeiro não tinha estrela amarela. Tinha 2 Libertadores, acho que já tinha 3 ou 4 Copas do Brasil e tal. E Supercopas, que é um torneio relevante nos anos 90. E faltava o Campeonato Brasileiro. E resistia ao Cruzeiro muito o Campeonato Brasileiro. No final dos anos 90, a torcida do Atlético tinha uma paródia de uma música do Padre Marcelo, que era o Cruzeiro tem 5 estrelas ele tem, só falta uma amarela, quem sabe ano que vem. Que cantavam sempre que o Cruzeiro caía nos mata-matas dos anos 90. E acho que para o torcedor do Cruzeiro, ganhar o primeiro Brasileirão foi libertador, embora não seja uma Libertadores da América. Eu lembro que o Cruzeiro e Paysandu estava tomado o Mineirão de estrelas amarelas, de borracha, de papel, de cartolina. Era um Mineirão azul, branco e amarelo para ter a bendita estrela amarela no escudo. Aí o que fizeram? No ano seguinte, meteram uma tríplice coroa e não estrela amarela no escudo. O Thiago Lima. Estou saindo com a irmã de uma antiga ex. O pai soube sem querer e detestou. Será uma cilada, Bino? É lógico que é o Thiago Lima. Caramba, com tanta gente no mundo, a irmã da ex, cara, nem sei se sua relação com a ex, o tamanho que ela foi e tal, mas pelo visto já era conhecido da família, né? Qual que é a chance disso dar certo? De todo mundo levar numa boa, de todo mundo não achar que você é um lunático. Para com isso, Thiago Lima. Para com isso. Sai dessa. Pô, vai navegar em outros mares. O mundo não é uma piscina não, cara. Fui ver a foto para ver se a menina estava do lado. Ana Nunes Reis. Verdade que o Toscano descobre grande talento do jornalismo esportivo? É verdade. Tá falando do José Augusto Toscano, que foi meu chefe, meu primeiro chefe no jornalismo, na Rádio Inconfidência. É um baita cara, é uma excelentíssima pessoa, é um grande jornalista, muito culto. Toscano sabe muito de cultura, não só de futebol, sabe muito de entretenimento, trata muito futebol como entretenimento, não de uma forma tosca, de fazer graçóide, piadola, mas como futebol é uma forma de entreter e também social do futebol ele entende. Foi quem me colocou para trabalhar, quem me colocou para apresentar programa, depois reportagem, depois para comentar, pediu para eu narrar um jogo. Eu acho que a foto que eu coloquei é de um jogo que eu narrei, que era Vitória e Ipatinga, e que o sinal de TV caiu durante o jogo e a gente não conseguiu terminar. O único jogo que eu narrei no rádio não terminou. Mas ele deu muitas oportunidades, muita força, os feedbacks muito positivos sempre. É uma excelente pessoa de um coração imenso e revelou muita gente. Pô, eu vou esquecer, mas a Isabeli Moraes, que está no Sport TV hoje. Porra, quem mais? É tanta, mas assim, eu lembrei de um caso, mas tem muitos casos que passaram com o Toscano e que hoje são excelentes profissionais mundo afora. Eu lembrei da Isabeli porque eu encontrei com ela na Copa do Mundo do Catar. A gente assistiu um jogo na tribuna juntos e a gente tirou uma foto para mandar para ele. E ele ficou super emocionado, porque é um querido. E se sentiu super orgulhoso, né, do trabalho feito. Então, Toscano é um cara que eu vou ter sempre no meu coração, por tudo que me ensinou, pela oportunidade que me deu. Renan Rodrigues, 28. Acha que o City, com uma futura saída do Guardiola, perdurará com a mesma identidade? Se quiser, sim. Talvez não com a mesma excelência, mas pode contratar um técnico com a mesma visão de futebol do Guardiola. O Ajax sempre busca a mesma identidade, o Barcelona também. O Manchester City pode ser mais um aí nessa linha. Futebol ofensivo, de ter a bola, de dominar, de propor jogo. Você pega, por exemplo, o Cruzeiro, com Paulo Pessolano e com Pepa, quer esse tipo de jogo. Quer ser protagonista das partidas, quer encarar todo mundo, não quer ficar na defesa. Tem time que quer, tem time que se sente confortável com isso. O Corinthians, quando caiu em 2007, aí veio Mano Menezes, Adilson Batista, que ficou menos tempo, Tite, Carille, e não lembro mais quem depois que veio e tal, mas que manteve, dos de sucesso, né? O Corinthians há muito tempo mantém uma linha de time que se defende, que ataca em velocidade, que se fecha muito bem e tal, e assim o Corinthians se reergueu. É o tal do DNA do clube. Se sair o Guardiola, mas ficarem Ferran Soriano, Tite Bergstein, ou mesmo que esses saiam, porque as diretorias também trocam, mas que se mantenha a mentalidade, eu acho que o City pode sim
se manter, não sei se tão bom quanto, mas muito bom sim. Matei o mosquito. Estava passeando na minha mão também, deu mole o mosquito. Guilherme 049. Você acredita que Vini pode ser um jogador mortal? Eu diria mais mortífero. Que faça mais gols por estar jogando centralizado? Eu acho que não pelo jogar centralizado. Acho que jogar centralizado até pode diminuir a efetividade dele pela capacidade tão boa que ele mostrou na ponta. Mas assim, sem ter o Benzema na área, que atraía evidentemente muitas bolas, o Vini pode terminar mais jogadas, pode finalizar mais. Isso pode fazer com que ele marque mais gols. Então não acho que seja pela posição, mas sim pela ausência do Benzema. Todo mundo vai ter que chamar a responsabilidade a mais. Não que o Vini não fizesse, mas chutar mais vezes, finalizar mais, fazer mais gols. Eu acho que por isso ele pode marcar. Mudar de posição acho que até pode atrapalhá-lo do que ajudar o jogador. Raiol. Qual bebida, drinks você mais gosta? Cara, tudo tem o seu momento. Tem dia que pede uma cerveja. À noite é bastante provável que se eu estou só jantando, vinho. Então tem dia cerveja, tem dia vinho, tem dia para qualquer coisa. De drink eu gosto muito de Negroni. Acho que talvez hoje seja o que eu mais gosto. Negroni é gostoso. Lucas Christian. O que achou da decisão do Gabi Veiga e como repercutiu na Espanha? O Gabi Veiga, para quem não sabe, é um muito bom meia do Celta de Vigo, que se transferiu para o futebol árabe. Agora não lembro para qual clube ele foi. Eu acho uma péssima decisão. Bom, vai ganhar muito dinheiro e tal, não vou nem entrar na discussão dessa, né? A questão é que eu acho que é o cara com mais potencial e lenha para queimar que saiu. De todos que foram, beleza, o Rubem Neves, o Fabinho, o Firmino, já talvez tenham chegado no limite deles, cumprido o papel deles aqui e foram. Assim como os grandes, né? O Kanté, o Benzema, o Cristiano, esses caras também. O Neymar acho que ainda poderia mais, assim, o Neymar deveria, nem poderia, ele deveria mais, com 31 anos, pelo talento que ele tem, ele deveria ter jogado tão bem nos últimos anos que os clubes europeus deveriam se estapear para contratar o Neymar, coisa que não aconteceu e eu já falei, acho que é por culpa dele, de que nenhum clube tenha querido, nenhum clube tenha acreditado que o Neymar valia o que o PSG queria. Eu acho que é culpa dele, das lesões e de como que a carreira dele se desenvolveu. Então nem sei se o Neymar poderia ainda jogar em alto nível na Europa. Ele deveria, com 31 anos, pelo talento que ele tem, ele deveria. Mas a questão do Gabi Veiga é um cara novo ainda, com o mundo para ganhar, com futebol na Espanha para jogar no Real Madrid, no Barcelona, o Napoli queria, algum clube de Premier League, ele poderia jogar muito bem numa grande liga por muito tempo. E foi pelo dinheiro. Então que alguém tão cedo tenha a ambição de ganhar grana, acho que é ruim. O Toni Kroos se manifestou, falando que era vergonhosa a decisão e tal, e aqui na Espanha foi tratado como uma grande decepção dele ter tomado essa decisão, e também com um grande medo do que o futebol da Arábia Saudita vai fazer, que está levando até jogadores que não deveriam se atrair só pelo dinheiro, porque dinheiro eles vão ganhar de outra forma. E outra pergunta aqui do Raiol, ó. Bom dia, Marcelo. O que você espera dessa temporada do Bayern com Harry Kane? Eu espero que vai ser um time mais reconhecível, porque precisa de um 9. O Bayern de Munique, pela sua história, sempre teve um 9, então precisa de uma referência. Ele vai entregar mais gols do que qualquer outro jogador do ataque tem entregado no ano passado, o que deve deixar o time mais competitivo. Acho que vai falhar menos na Bundesliga, deve falhar menos na Champions, embora na Champions só tenha perdido um jogo, ganhou todos os jogos até jogar contra o City, e aí depois contra o City uma derrota e um empate. Mas eu acho que tende a ser um time mais encorpado, mais confiável, mais competitivo na Alemanha e fora. E eu acho que ele vai melhorar os jogadores ao redor dele. Acho que os jogadores de ataque do Bayern de Munique no último ano tiveram uma queda, inconsistência. Para mim o melhor já há algum tempo é o Coman, mas se machuca muito. E eu acho que pelas características dele de combinar com os jogadores próximos, de abrir espaço e tal, Gnabry, Sané, Musiala, esses caras eu acho que tendem a melhorar. O próprio Coman tendem a melhorar. Então acho que ele vai melhorar muitas coisas por ali. São as últimas 4 aí, meu povo. 34 minutos aqui. Edu Ribeiro Júnior. Quero ser jornalista esportivo, porém tenho certo problema de falar em público. Me ajuda? Edu, você tem que entender
qual é o seu problema para falar em público, se você é tímido, se você não tem confiança, por exemplo, se você não confia muito na sua voz, no seu timbre de voz, na sua dicção, isso é melhorável. Você pode fazer exercício com fono para melhorar a dicção, timbre, essas coisas. Se é só timidez, à medida que você vai fazendo, talvez você vá perdendo. E cá entre nós, eu tô falando sozinho. Tô na sala da minha casa, não tem absolutamente ninguém aqui. Eu sei que umas 30 mil pessoas vão assistir. Então, fala, vou de curtir, de compartilhar, de comentar e de se inscrever para mais gente assistir. Então, eu sei que pessoas vão me assistir, mas eu estou falando sozinho. Quando eu estou no estádio, tem um tanto de gente em volta, mas eu estou falando só com a câmera. Quando eu vou fazer uma palestra de vez em quando em faculdade, eu falo para mais gente do que quando eu estou numa transmissão de final de Champions, porque eu estou falando só para uma câmera. Então, você não vai falar tanto em público assim. Mas se tem algum problema de confiança, de alguma habilidade que você acha que não tem, quase todas as habilidades, habilidade social, você precisa fazer, quebrar suas próprias barreiras, mas se for timbre, dicção, alguma coisa assim, não sei se você é muito feio, deixa eu ver. Não, nem é. Se você é muito feio também dá pra corrigir. Eu tô brincando, gente. Mais ou menos, né? Especialmente pra mulher, ainda é um meio que dá oportunidade pra mulher considerada bonita e não as que não estão dentro do padrão. Acho que isso é um grande problema mesmo. É um papo para outro vídeo. Pra homem não. Homem pode ser feio, barrigudo, careca, velho, tudo certo. Então, assim, corrija talvez a coisa que te dá insegurança, trabalhe essa coisa que te dá insegurança e vai treinando, cara. Eu não sei se eu consigo. Faz, não publica. Faz boletim, faz vídeo, faz comentário, grava pra você, assiste, faz o seu próprio feedback e faz mais até se sentir seguro pra fazer. E se ainda assim você se sentir inseguro, dá pra trabalhar em produção, dá pra trabalhar em site, dá pra trabalhar em portal, dá pra fazer outras coisas que você não precisa falar em público. Biel Felipe, o que você me diz sobre esse ótimo início de temporada do Ferran Torres? Entre parênteses, melhor jogador da história. O Ferran, eu tenho certeza que o problema dele estava muito mais, talvez esteja ainda, não sei se ele está recuperado, na cabeça do que no pé. Ele não é o mau jogador do último ano do Barcelona. Ele não é ruim daquele jeito. Aquele ali não é o Ferran Torres. Não é um super craque, ok, mas é um bom jogador. É um jogador que pode, se estiver bem, focado, confiante, ser muito útil. Eu acho que na última temporada, na cabeça do Ansu Fati e do Ferran Torres, começou a entrar ali um ciclo neles, um looping de que as coisas não davam certo e tal, que, cara, teve jogo do Ferran Torres entrar e não dar um passe certo. Então, se ele melhorar isso, e talvez seja um jogador que tem uma dificuldade de se manter positivo em campo, se ele melhorar isso, acho que ele pode ser, sim, bastante útil. Quando ele chegou ao Barça, ele foi muito útil. Teve aquele jogo contra o Napoli, que ele perdeu muitos gols, que ele saiu chorando e tal, mas, cara, ele estava jogando muito bem naquela época. Naquele jogo, inclusive, ele joga bem, perde os gols, mas joga bem. Então, de vez em quando a bola não vai entrar, mas tem que jogar para jogar bem. Ou seja, tem que jogar com confiança, tem que fazer as coisas para você se sentir confiante e continuar fazendo ainda que elas deem errado. Tem uma aqui do A Pereira C010. O que você acha do descontrole do mercado árabe? Cara, eu não sei se é possível fazer um fair play financeiro mundial. Se pudesse, eu seria muito a favor. Mas eu acho que é realmente um descontrole financeiro sem limite, sem precedente. Existe muito dinheiro nesses países porque eles têm uma reserva de petróleo que é muito valioso e que se está investindo esse dinheiro no futebol. Acho que tem muita coisa para melhorar na sociedade de lá, mas quem sou eu para falar como que a Arábia Saudita tem que gastar o dinheiro dela antes de gastar com futebol? Mas é um jogo muito injusto, né? O fair play quer dizer jogo justo. Então acho que tem que ter um jogo justo para todos. Então que simplesmente vem alguém que tome os jogadores porque pode oferecer coisas que ninguém pode e aqui está todo mundo dentro de regras é muito ruim. Assim como que vem o Paris Saint-Germain, que tem 800 milhões de euros de prejuízo nos últimos 3 anos e que possa inscrever o Messi e que o Barcelona não possa, eu também acho muito injusto. Então as injustiças acontecem na Europa, na Ásia, na Arábia, elas acontecem. Henk Van Ri JN. Deve ser Henrique e o resto tapa no teclado. Fala, Beckler. O que você achou do Payet no Vasco? Abraços. Essa é a última pergunta, hein, meu povo? Eu achei uma ótima, como entretenimento. Assim como eu falei do Rames Rodrigues, de vez em quando eu vou parar para ver um jogo do Vasco, porque o Payet está. É muito bom jogador. Tem um talento difícil de ver, que o Vasco não tem. Ele é mais talentoso que todos os jogadores do Vasco. Se não comer concreto, porque de vez em quando o Payet ganha muito peso, parece que comeu cimento. Se não ficar muito pesado, vai ajudar. Se estiver comprometido, se estiver indo para o Rio de Janeiro,
que é difícil ter foco, para focar no futebol e para jogar futebol, vai ajudar o Vasco e talvez ajude o Vasco a não cair. É uma grande atração para o futebol brasileiro, para o campeonato brasileiro. Se tiver lá para isso, vai ser muito legal. Se não, vai ser mais um cara que vai, porque já aconteceu algumas vezes, para uma liga considerada exótica, porque eles acham ir para o futebol brasileiro, para um europeu algo exótico, para passar os últimos anos da carreira fazendo qualquer coisa. Se ele for com essa mentalidade, vai ser uma pena. Se não, uma grande atração para a liga, para o Vasco, tecnicamente ajuda, se fisicamente estiver bem, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Vamos ver. Meu povo, dica para vocês final de semana, embora ontem eu já tenha dito que quinta-feira já larga, sejam o paiê que o Vasco não quer. Sem nenhuma responsabilidade, comendo cimento, voltando absolutamente pesado na segunda-feira, encontrando bebidas completamente duvidosas pela frente e fazendo uso delas também, falando francês adoidado por aí sem falar uma porra de um ui. É o que eu espero que vocês façam. Que vocês sejam o paiê que o Vasco não quer. Que vocês sejam o anti-paiê. E depois, manda aí para alguém um áudiozinho em francês. Vê se dá certo. Dizem que francês é uma língua linda, que as pessoas gostam. Vai que cola. Vai que cola. Você ainda descola um gatinho ou uma gatinha por aí. É uma oportunidade que vocês têm. Então percam o juízo em francês esse final de semana, em homenagem a Dimitri Payet, acho que é Dimitri, né? O primeiro nome dele. Em homenagem ao Payet, percam o juízo em francês, até tomem champanhe, peçam champanhe, bebam, depois saiam correndo, champanhe é caro. Toma um champanhe que estiver acessível, espumante que estiver acessível, mas o importante é você chegar no final do dia, do domingo, completamente arrasado na zona do rebaixamento, na lama, como o Vasco também não quer. Beijo pra vocês, meu povo. Até domingo, depois do vídeo do Barcelona com Villarreal, segunda-feira café com Beckler. Se inscreve aí, vai na moralzinha, curte esse vídeo também. É o que eu peço pra vocês me ajudarem. Fui!